dia inteiro fora do ar. Tô com um monte de coisa atrasada. Um monte de coisas. Vocês não fazem ideia. O pessoal que trabalha em folha de pagamento faz ideia. Daí, hoje venceria a entrega de CFIP, passar guia de FGTS, nada colaborou. Ainda bem que deixo pro dia 7 só CFIP de empresa que tem ou Prolabore ou quando é alguma empresa nova que a gente faz assim em movimento. Então, menos mal. Alguém de vocês trabalha no RH aí? Que vive desse sofrimento? Ah, Rafael, a gente até que eu estava conversando semana passada, né, Rafael? Então, sabe que esse período é um pouquinho corrido para a gente, né? Ó, gente, o Rafael é um cara das antigas, tá? Ele ainda tem que usar Internet Explorer, provavelmente. O pessoal que entrega CFIP ainda é vítima do Internet Explorer. Você usa lá, Rafael? Pior que uso, professor. É uma coisa muito. Gente, a gente tem 1 milhão de navegador melhor para entregar. A porcaria do programa da CFIP só funciona no dito do Internet Explorer. Ah, dizem que tem um tal de. Até fugiu o nome. Um aplicativo do governo para entregar, mas eu não confio. Ainda vai no Explorer. Aí não tem muito como fugir. E como passaram de Páscoa? Tranquilos? Quietinhos em casa? Ah, que bom, gente. Espero que tenham passado realmente uma Páscoa boa, uma Páscoa tranquila. Então, vamos retomar. O que nós estávamos falando na aula passada mesmo? Eu tenho essas dificuldades de memória. Me ajudem. O que a gente estava discutindo na semana passada? Vocês podem falar também, tá? Não? Silêncio total? Viu? É não dar um trabalho para vocês fazerem, vocês já esquecem o que a gente trabalhou, né? Foi deixar vocês passar uma Páscoa mais tranquila, já. Síntese. Opa, começamos falando da síntese do objeto da perícia, né? E depois da síntese, a gente puxou uma ferramentinha que a gente utiliza nas movimentações, que é o que mesmo? Começa com D. D. Eu lembro que é algo que a gente utiliza para buscar material. Isso, Luan e Lohan, as diligências, né? Tudo isso para a gente conseguir o material ou os elementos para embasar toda a nossa análise, para que a gente consiga, então, responder os objetos de questionamento. Então, para que a gente consiga trazer as respostas solicitadas, principalmente no caso, a gente acaba falando mais da perícia judicial, né?
trazer respostas ao juiz, ao magistrado, para que ele sane as dúvidas dele, né? Então, feito isso, a gente buscou todo o material, a gente passa pelo processo de análise, cálculo, a gente passou até uma relaçãozinha de vários materiais possíveis, tanto, eram acho que 4 áreas que a gente falou, né? Materiais contábeis, o último acho que foi materiais trabalhistas, tem mais o que mesmo? 2 principais materiais também que a gente pode utilizar, contábil, trabalhista. Puxei as mais fácil porque é o que eu lembro, né? Como eu sou mais velho, a lembrança não ajuda. Mas tem alguma coisa relacionada ao imposto, né? Os materiais fiscais. Então, livro fiscal, livro de entrada, saída, os possíveis SPEDs da vida, né? E falta um, que é principalmente encontrado em sociedades anônimas, que são os livros sociais, ou livro de registro de ações, livro de transferência de ações, que também são objetos, são possíveis materiais de uso, né? Então, com esse material, a gente consegue fazer a análise. Claro, tudo isso vai depender muito da figura do objeto da perícia, né? Para chegar no ponto da aula de hoje, que é o quê? O laudo. O laudo ou parecer, né? Surgiu uma dúvida. Quem que entrega laudo mesmo? Boa noite, Cassandra. Quem que entrega laudo? Quem? Opa, ao contrário, Franciele. Laudo é o perito. Aí, com quem entrega o parecer? Aí é o assistente técnico. Podendo, raríssimos casos ainda no Brasil, a gente encontrar o assistente técnico assinando em conjunto o laudo quando feito com o perito. Lembrem-se disso. Feito isso, assinaram em conjunto, o assistente técnico não pode apresentar contra-argumentação daí, né? Seria até uma coisa sem lógica. Imagine, a gente apresenta, assina um documento e depois, 15 dias depois, faz uma contestação do que a gente mesmo assinou. Não casa, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre laudo. Então, a peça mais importante da nossa disciplina. É ela que pode garantir ou o sucesso da perícia ou um problema. Lá embaixo, até nos últimos slides, a gente tem 2 casos onde podem surgir problemas pela elaboração do laudo. Então, o laudo é o produto final do perito nomeado e o laudo deverá. Peraí, permite o Wagner entrar. Na Justiça Civil, auxiliar o magistrado na elaboração da sentença. Na Justiça Trabalhista, aí já não foge, não encontra tanto a figura da resposta pro auxílio da sentença, mas tem uma condição muito mais de quantificação de uma sentença. É isso mesmo, Luan? Você trabalha lá com perícia trabalhista. Não é muito mais apontar os valores devidos ou indevidos a um possível empregado na disputa com
com o empregador? Essa... Qual que é a pergunta, professor? Desculpe, eu só não peguei a pergunta. É estranho, hoje meu monitor, ele comeu um pedacinho de cada lado aqui. Na justiça trabalhista, veja se você concorda comigo. A função do laudo do perito é muito mais uma figura de quantificar valores do que responder se algo é certo ou errado, digamos, induzir ou conduzir o perito a uma resposta referente ao processo. Não se trabalha muito mais com valores lá? Sim, completamente. Até na própria petição que a gente monta lá já vai um parágrafo ali falando dos valores, honorários. Valores, né? Já vai a tabela de descrição de custos e é mais falando dos valores mesmo do que qualquer outra coisa. Então existe essa diferença, tá? Na civil, a gente ajuda dando norte para o juiz elaborar a sentença dele. Na trabalhista, ela acaba muito mais ajudando a quantificar essas respostas. Qual trabalho que é mais importante, qual que é menos importante? Não tem distinção. Para a justiça, ambos são importantes. Porém, cada atividade tem sua peculiaridade, né? Então, para a elaboração do laudo, a gente pode anexar ou deve anexar qualquer tipo de documento que a gente julgue útil para a gente sustentar as respostas que a gente colocou no laudo. Então, a gente é orientado a fazer essa anexação pelo item 12 da NBCTP 01. Perito deve anexar os meios que lhe são facultados pela legislação e normas concernentes ao exercício de sua função, com vistas a instruir o laudo pericial ou parecer pericial contábil com peças que julgarem necessário. Então, tudo que ele conseguiu de material para embasar a resposta dele pode ser utilizada, desde que seja legal. Tem como criar não, né? Obter algo ilegal? Lembrem-se que tem material que tem proteção pela lei. Até a gente acaba não querendo fugir da política, mas a gente não consegue. O caso do filho do presidente, qual que é o questionamento sobre material utilizado na perícia dele? Foram os documentos obtidos junto à Receita Federal. Certo? E o questionamento era justamente isso. Existia uma ordem judicial para quebra desse sigilo? Então, será que é válido essa prova anexada no laudo ou no próprio processo? Então, a gente tem que tomar cuidado com a legalidade do material que a gente produz também. E o laudo pericial deve ser escrito e obedecer à norma específica em seu item 58 da NBCTP 01. O laudo pericial contábil e o parecer pericial contábil são documentos escritos, então são formais, os quais os peritos devem registrar de forma abrangente o conteúdo da perícia. Isso a gente viu aonde? Lá no objeto da perícia, né? A síntese do objeto da perícia. Então, a gente faz aquele resumão do que está acontecendo e particularizar os aspectos e as minudências que envolvam o objeto e a busca de elementos de provas necessários à sua conclusão.
Então, esse item 58, ele começa a fazer um indicativo da estrutura do laudo. Então, estruturalmente, a gente começa fazendo esse grande resumo e depois a gente vai focar na forma como a gente responde e quais as respostas que a gente consegue levantar com o material analisado. E no encerramento do laudo pericial contábil, o perito deve redigir de forma clara e precisa a sua conclusão sobre tudo que ele analisou, estudou, pesquisou, que envolva o objeto que está na discussão do auto, sempre focado nesse objeto, né? Então é importante atentar que essa conclusão deve obrigatoriamente descrever e responder tudo que o autor questionou na inicial, configurado na síntese do objeto da perícia, então conforme o item 59. Obriga a norma que os peritos, no encerramento do laudo pericial contábil ou do parecer pericial contábil, consignem de forma clara e precisa as suas conclusões. Então, junta o parágrafo 58 e o 59, ele faz uma pré-indicação do que deve ser o laudo. Então, ele traz, nesses dois parágrafos, inicialmente, o que deve conter em um laudo. Ele volta depois a esse assunto. Ele não fica só nesses dois itens. Mas ele inicia na NBCTP 01 falando da estruturação do laudo com esses dois parágrafos. Então, ele deve ter a síntese, a análise da perícia, relacionado às perguntas apresentadas, e uma conclusão. E sempre escrito de forma... Que forma, não? A gente precisa escrever? O perito pode ser prolixo? Ainda bem que o contador não gosta muito de escrever, né? Salvo algumas exceções, tem gente que gosta, mas a gente não pode ser prolixo em um laudo. A gente tem que ser bem objetivo, bem claro, bem sucinto, bem direto ao que vai ajudar o magistrado em uma decisão. Então, a norma ainda faz outras determinações, assim, como eu falei para vocês, nos itens 60 e 65. Então, no item 60, o laudo pericial contábil e o parecer pericial contábil são orientados e conduzidos pelo perito contador e pelo perito contador assistente, que adotarão padrão próprio. Padrão próprio, o que significa? A minha forma. O laudo é meu, eu escrevo, entre aspas, do jeito que eu bem entendo. Então, existe uma forma fixa para a redação do laudo? Não. Então, por mais que a gente traga a mesma resposta, por exemplo, vocês terão uma tarefinha para casa que será fazer um laudo. Vai ser, digamos assim, um dos trabalhos que mais vai torturar vocês. E a gente vai corrigir ele na próxima aula, porque ele não envolve só a escrita do laudo, envolve também a análise do caso.
Será que todo mundo vai chegar com o mesmo laudo? Espero que não. Chegar com laudo igual, aí eu acho que tem problemas. Por que a gente não vai ter o mesmo laudo? Mesmo que as respostas levem à mesma conclusão. Por quê? Cada um vai ter sua forma de escrever. Cada um vai ter um jeito próprio na redação. A única situação apresentada é que ele tem uma estrutura prevista. Então, vão ter seu padrão próprio, mas vão respeitar a estrutura prevista na norma. Neles devem ser registrados de forma circunstanciada, clara, objetiva, sequencial e lógica. Então, o objeto da perícia, então a síntese do objeto da perícia, primeiro ponto. Os estudos e observações realizadas. Que material que a gente pegou? O que a gente analisou com relação ao material analisado? As diligências executadas, então, para a busca desses elementos de prova. A metodologia, então, a metodologia e os critérios adotados vão obrigatoriamente ter que compor. Metodologia, mas, puxa, tem coisa que a gente pode chegar em discordância de método? Vamos pegar uma parte da nossa formação que pode ser objeto de discussão. Financiamento bancário. A gente pode discutir formas de cálculo do financiamento? Tem formas distintas de calcular um financiamento? Alguém lembra? Alguém me ajuda? Pessoal que gosta da matemática aí? Lembram? Não lembram? Olha que vocês vão me fazer. Talvez a forma de pagamento? Não, Aline, vem antes. Vai causar reflexo no pagamento, mas o sistema do cálculo. A gente pode calcular um financiamento pela tal da tabela Price. Não tem a tabela Price? Que é a forma mais utilizada nos financiamentos. A tabela Price é a forma de amortização de empréstimos com o valor da parcela constante, né? Então, o pessoal que vai lá, compra um carro, faz um financiamento, provavelmente vai estar adotando um empréstimo pelo sistema Price. Tem outra forma? Sim, qual, Christian? Tem o tal do saque, não tem? Ninguém lembra desse saque? Sistema de amortização contínua, né? Então, é um sistema onde a parcela de amortização é sempre a mesma, mas como o valor dos juros muda, o pagamento mensal vai variando. Quem trabalha ou quem tem financiamento de casa chega próximo disso, próximo, tá? Porque a Caixa trabalha com um sistema adaptado do saque, que é o Sacre, que daí ele tem uma atualização ano a ano em relação à inflação do período. Então, ele é um saque um pouquinho mais aprimorado.
Então, de repente, a gente faz a análise por um desses métodos. A gente vai ter que descrever como que a gente fez essa análise, como que a gente fez esse cálculo. E os resultados, e sempre devidamente fundamentados com as suas conclusões. Então, a gente tem essa estrutura elementar para seguir. Síntese do objeto, os materiais e estudos observados, diligências executadas, então, a metodologia e critério adotado e a conclusão. E no item 65, os peritos devem elaborar o laudo pericial contábil, parecer pericial contábil, utilizando-se do vernáculo, sendo admitidas apenas palavras ou expressões idiomáticas de outras línguas de uso comum nos tribunais judiciais e extrajudiciais. O que o item 65 manda a gente fazer? O que quer dizer esse? A gente vai escrever o parecer utilizando o vernáculo. Tá na NBCTP 01 desse jeito. Não fui eu que quis colocar a palavra difícil. O que a gente vai fazer? Termos jurídicos? Não necessariamente termos jurídicos. A gente tem que escrever na língua portuguesa. Só isso. Ah, mas isso faz diferença para a gente? Faz. A gente ainda tem, principalmente dentro da contabilidade, termos que derivam do estrangeirismo. Não tem? Vou trazer um exemplo para vocês. Goodwill. Goodwill está no inglês, né? A gente pode levar para um laudo Goodwill? Não. E o pior é que pouco contador sabe o nome, o termo utilizado em português comum, vamos falar assim, no português rotineiro que seja aceito nos tribunais. O que é o Goodwill? Quem lembra? Ninguém lembra? Ou vocês não escutaram esse termo? Goodwill. Nunca escutou? Então vocês devem ter escutado ágio. Ele pode ser tanto para tangível quanto intangível. Ágio e deságio. Então vocês já estão um pouquinho mais pro vernáculo, vamos falar assim. Se a gente fosse colocar o Goodwill em termos do português, ágio na expectativa de rentabilidade futura. Então, aquela situação, a gente compra uma ação, a ação vale 100, mas a gente pagou 110. A gente está comprando com ágio, não tá? Está mais pagando um valor maior. Do latim, é que o latim ele é mais considerado nos tribunais. Do latim pode. É uma sacanagem, né? Os caras que aceitam o latim, mas o inglês não. Desde que você faça referência. Na verdade, é qualquer palavra estrangeira, tá, Luan?
fez uma palavra estrangeira, itálico nela. Então, o goodwill nada mais é do que o ágio na expectativa de rentabilidade futura. A gente tem que usar esse termo, não goodwill. Ou se vocês forem um pouquinho mais velhos, também pode utilizar fundo de comércio. Essa é bem mais antiga. Referem-se à mesma situação. Então a gente tem que tomar cuidado com palavras que a gente encontra na nossa prática que derivam do inglês. A gente tem que trazer a expressão para o português. Cuidado com isso. Então, para que um laudo possa ser considerado bom, a gente vai precisar ter alguns requisitos na nossa redação. A gente vai ter que fazer aquela estrutura, né? Mas toda a redação vai ter que apresentar, primeiro, objetividade. Por que a gente tem que ser objetivo? O que quer dizer essa objetividade? Ser bem claro, específico na resposta, sem muito, vamos usar a linguagem do dia a dia, né? Sem muita encheção de linguiça. O juiz não gosta de laudo que não seja objetivo. Querendo ou não, apesar de parecer que eles não trabalham muito, eles têm muito material para leitura. E a gente vai apresentar um laudo que não seja pautado na objetividade, a gente vai ter problemas em futuras nomeações. Provavelmente a gente não vai mais ser contratado. Rigor tecnológico. O que quer dizer será esse rigor tecnológico? Apesar da palavra tecnológico ser mais utilizada para a área de material, computador, essas coisas, não é nesse sentido. Quem até fala essa expressão rigor tecnológico são dois grandes professores que a gente tem nessa área de perícia. E um aqui de Curitiba, que é o Zafra. Então, rigor tecnológico. O que seria rigor tecnológico para a nossa área? Aplicação das corretas técnicas técnico-científicas. Então, a gente vai utilizar, vai estar fazendo perícia na área contábil, a gente tem que utilizar todas as ferramentas contábeis atuais, as que estejam pautadas nas leis atuais. A gente vai fazer um trabalho na área trabalhista, a gente tem que estar atualizado com relação a essas atualizações. Ainda mais agora que está saindo uma mudança de lei por dia quase da área trabalhista, né? O trabalho também tem que apresentar concisão. O que é um texto conciso? Aí mora um problema para contador. Texto conciso. O que é um texto conciso para um laudo? Isso vocês vão ter que usar esse ano, tá? Vocês vão ter que montar um texto bem conciso. Texto que tenha começo, meio e fim. Que ele seja legível. E lembrando, a gente tem uma dificuldade de achar defeitos em textos produzidos
pela gente. Então, o ideal é sempre pedir para um segundo revisor ver se o texto está apresentando uma sequência lógica, uma sequência aí até argumentativa, coerente. Então, o texto ele tem que ter coerência na sua estrutura. Quem começa a ler vai conseguir ler do começo ao fim sem dificuldades para entender essa estrutura de pensamento. Então, acabei falando da argumentação, né? Junto com a concisão, a gente vai ter que ter essa capacidade de sustentar a nossa análise, a nossa resposta e mantendo a concisão e a objetividade. Lembrando que a gente tem que convencer o juiz que aquela é a resposta para a pergunta dele. Será que isso é fácil? O que vocês acham? Colocar no papel algo de uma maneira clara e direta, um argumento para convencer alguém. Será que é fácil? Não é uma coisa tão simples de fazer, né? Até falando, às vezes a gente tem dificuldade de convencer os outros. Imagine escrevendo. Então aqui entra um exercício muito grande de prática. Claro que um profissional que tenha 20, 30 anos de perícia vai ter um poder de convencimento muito mais fácil, muito mais fluido do que um perito recém-formado, um perito que esteja ingressando agora na profissão. Vai ter que ter exatidão e clareza. Se vocês pararem para pensar, tudo isso aqui vocês vão ter que apresentar no TCC de vocês também, né? Tudo. Então, nada mais é do que um texto bem estruturado e bem fundamentado. E a NBCTP 01 e 02 trazem em seu bojo alguns modelos utilizados em perícia, porém como referência de laudo e parecer. No entanto, ficam omissas e manifestando-se somente em relação aos requisitos mínimos. O modelo que ele traz é apenas uma estrutura, porque o texto é uma coisa muito particular, né? Não vai ser algo tão simples. Então, esses requisitos mínimos vão estar lá no item 80 da NBCTP 01. Vão casar lá com o item 60 da NBCTP. Então, ó, 80. O laudo pericial contábil e parecer pericial contábil devem conter, no mínimo, os seguintes elementos. Lá no item 60, ele deu uma aprimorada no item 58 e 59. 65 só completou falando que tem que ser em português, e se for de língua estrangeira, tem que ser de uso comum no tribunal. Já o 80, ele vem e faz todos os pontos que o perito tem que apresentar, mas não diz como. Ele só fala que esses pontos têm que constar no laudo pericial. Então, item A, identificação do processo e das partes. Isso é comum a outras peças da perícia? Não lembro disso. Sim, né, Caroline? Sim.
toda peça pericial, na verdade, toda peça jurídica, a gente começa fazendo isso, né? Identifica lá para quem que é a peça, então, para qual que eu digo, o juiz da comarca tal não nomeia, né? E faz a identificação, número de processo, autor, réu e a ação. Pronto, está identificado. Aí vem o item B. Fazemos a síntese do objeto da perícia. Bota aquele resumão. Tudo o que aconteceu que levou à discórdia. Item C. Metodologia adotada para os trabalhos periciais. Já estava até lá no 65, né? Item D. Identificação das diligências que foram realizadas. Então, a gente vai dedicar um trecho do laudo apontando qual o dia que eu fui atrás de qual material, quem foi o recebido, mas de maneira bem resumida. Aí aqui já tem um item que não falava no item 65, né? Transcrição e resposta aos quesitos. Isso para o laudo pericial contábil. Transcrição, então a gente pega e bota exatamente da forma que chegou para a gente a pergunta, seja do juiz ou seja das partes. Então, transcrevo a pergunta e embaixo coloco a argumentação para a resposta. Isso vale para laudo pericial contábil. Ah, por quê? O parecer é um pouquinho diferente? Sim. Parecer, a gente faz a transcrição e a resposta aos quesitos, segue até aí a mesma linha do perito, mas para o pericial, para o parecer pericial, onde houver divergência entre a resposta do perito e do assistente, a gente vai ter a resposta formulada pelo perito e a resposta do assistente. Então, o que isso quer dizer para fins do parecer? Eu coloco a pergunta, coloco a resposta que o perito deu, e abaixo eu vou fazer a argumentação no que eu discordo em relação àquele apontamento do perito. Eu vou argumentar que ele errou em alguma coisa. É a única grande diferença entre o laudo e o parecer. A única diferença. Então, o laudo, ele só aponta a pergunta e a resposta. No parecer, ele vai seguir toda aquela estrutura, aí quando chegar nos quesitos, ele vai apresentar a pergunta, a resposta do perito e a minha argumentação sobre a resposta do perito. Ah, não tive divergência. Só faço a transcrição da pergunta e da resposta do perito. Só essa é a diferença. Só. Única. Então a gente vai colocar essa transcrição. Aí a gente vai ter as conclusões em relação aos pontos argumentados, aos pontos questionados. E a gente vai colocar anexos e apêndices. Eu tenho dificuldade de lembrar. Qual que é a diferença entre anexo e apêndice? Tem diferença? Me ajudem, gente. Vocês que estão na época do TCC, vocês que vão ter que colocar
ou anexo ou apêndice, o que é cada um? Qual que é a diferença entre um e outro? Não lembram? Ou não querem me ajudar? Apêndice é uma elaboração do autor. Perfeito, Rafaela. Então, o anexo é um material elaborado por terceiros, é um material que a gente já pega pronto, né? Apêndice é um material elaborado, no caso aqui, pelo perito ou pelo assistente. Então, vou colocar uma nota fiscal como comprovação. Vou colocar em anexo ou apêndice? Eu fiz a nota fiscal? Não. Então, vai pro anexo. Ah, não, é uma planilha de cálculo. Então, o Luan lá fez o cálculo das horas extras. É uma planilha de elaboração do perito. Então, vai para apêndice. E, por último, a assinatura do perito, obrigatoriamente, né? Que vai fazer constar a categoria profissional de contador, seu número do Conselho Regional de Contabilidade e vai ter que apresentar junto uma tal de DHP. Alguém conhece essa tal DHP? Hoje ela tá mais sem graça, antes era mais bonitinha a DHP. O que é a DHP? Declaração de Habilitação Profissional. Então, é um documento emitido pelo CRC indicando a regularidade profissional daquele regularidade profissional daquele profissional. Fica estranho, né? Mas é isso. Então, vou fazer um parecer pericial, vou entrar lá no sistema do CRC, vou indicar, estou indicando, fazendo um parecer e vou colocar uma DHP em anexo. É chata essa DHP? Sim, ela é extremamente problemática. Porque a gente tem uma liberação de 50. Então, fez 50 DHPs, você vai ter que prestar conta delas. Prestar contas é praticamente ser fiscalizado. Então, para o perito, ele vai ter que apresentar todo o material que ele utilizou, então, os papéis de trabalho, todos organizados, para que seja liberado outras novas DHPs. Então, essa parte é chatinho, né? E hoje em dia, o que está mais comum, o que é permitido? Utilização da certificação digital como assinatura, né? A gente pode simplesmente substituir, na verdade, hoje a gente já faz essa substituição de modo natural da assinatura física pela assinatura eletrônica. Isso indica que eu não preciso apresentar DHP? Não, não é uma substituição. A certificação digital substitui somente a assinatura do perito, mas não a DHP. Até porque a DHP vai auxiliar a comprovação da categoria do profissional, né? Porque ele tem que obrigatoriamente ser contador, né? Então, aqui é um pouquinho sobre a DHP. A DHP, tratada no item J, é vista no capítulo 11, no qual recomenda a resolução 1363/2011 do Conselho Federal de Contabilidade. Então, conforme a gente disse antes, após o juiz nomear o perito, as partes têm 15 dias para contratar os assistentes e elaborar quesitos. Nesse momento, o assistente técnico se coloca à disposição
com a finalidade de auxiliar o perito nessa busca de materiais ou documentos para a instrução do laudo. Então, após o oficial de justiça citar o perito nomeado, ele vai no fórum, faz a carga, então ele recebe o processo, ou hoje em dia, né, a maioria já entra direto no Projude, faz a carga no auto, faz a leitura, e se coloca a par do que se discute nos autos, e começa a preparação dos papéis de trabalho, faz o planejamento, solicita honorário, então através da petição, e na sequência, se for ainda processo físico, devolve esse processo ao fórum. Então, o juiz, tendo o aceite das partes, vai solicitar o depósito, e daí sim ele vai ser chamado para a elaboração do parecer, para fazer todo esse processo que a gente falou até agora. Dentro desse prazo estipulado pelo juiz, lembrando, prazo estipulado vem aqui já na nomeação. E é obrigatório o juiz fazer isso? Só para a gente fazer essa lembrança? Ele tem escolha? Não, né? O Código de Processo Civil obriga o juiz a indicar um prazo. Pode ser que ele erre, pode ser que ele acerte, aí vai do perito solicitar prorrogação ou não. E a norma, então, não trata de um modelo rígido de laudo pericial. Ele faz o quê? Aponta os elementos mínimos para que a gente possa entregar esse parecer. Então, esses itens na verdade, é item do item 80, né? Que chama item mesmo. O item 80 que vai indicar quem são esses elementos mínimos. Seja para o laudo, seja para o parecer. Então, eu postei para vocês um modelo já, né? Então, o caso vai ser desenvolvido com a elaboração do laudo. Sua resolução envolverá as atividades de nomeação do perito e do assistente técnico contratado pela parte. Bacana, o laudo é muito bonitinho, né? Parece algo simples de ser feito, não parece? Mas aqui podem surgir os problemas. Problemas existentes em laudo. Então, pode ser que vocês cheguem lá no fim do trabalho e se deparem com essas duas possibilidades. Laudo insuficiente, previsto lá no parágrafo 5º do artigo 465. Laudo insuficiente é aquele que não esclarece tudo o que dele se esperava, como meio de entendimento sobre uma questão ou várias questões que tenham sido apresentadas. Pode ocorrer por quê? Vários motivos, né? Pode ser pela forma que foi redigido, pode ser pela forma que o material foi analisado, mas ele não satisfez a necessidade do juiz. Então, pode ocorrer que um laudo não satisfaça esse perito, esse magistrado. Então, pode ocorrer que seja questionável ou mesmo omisso. Então, um laudo pode satisfazer uma parte e não satisfazer outra.
A uma pode interessar a omissão ou a outra pode prejudicar. Quando acontecer qualquer um desses processos, o juiz deve considerar o laudo insuficiente. Então, quando ocorrer a insuficiência, é aconselhável outra perícia, que a gente vai ver na próxima aula. As verificações podem ser incompletas, os exames podem omitir ou mal interpretar, ou um fato pode passar despercebido. Tudo isso vai prejudicar a figura do laudo. Então, as verificações podem ser incompletas, os exames podem omitir ou passar. Aqui, acabei colocando o mesmo parágrafo. Todas essas ocorrências podem suceder e são, de fato, na prática, constatáveis. E a própria lei prevê isso para os casos da perícia judicial. Chamamos essa prática de segunda perícia. Qual que é o grande problema da segunda perícia? Então, vocês apresentaram um laudo que não teve elementos suficientes para embasar a resposta do juiz. O juiz vai considerar o laudo insuficiente. Qual que é o problema para o perito? Alguém imagina? Não? Sim, talvez. Além da perda de credibilidade, acho que de modo instantâneo é pior do que a credibilidade. Vocês lembram que o honorário ele é depositado, mas fica em uma conta judicial, né? O que o juiz pode fazer? Não pagar. Então ele pode deixar de receber seus honorários ou receber parte dos honorários. Depende do que o juiz considerar da perícia ou não. Ah, mas essa insuficiência então faria com que esse laudo fosse excluído do processo? Não. Mesmo que ele não, vamos falar assim, não sirva para nada, ele vai ficar permanentemente como parte do processo, como um documento processual, mas ele vai ser desconsiderado ou considerado em parte. Então pode ser que ele receba uma parte do seu honorário ou deixe de receber o seu honorário. Por isso, todo cuidado na elaboração do laudo. Às vezes, não é que a pessoa fez, vamos falar assim, um cálculo errado, mas ela não conseguiu transparecer a forma de análise e a resposta correta. Deixando o juiz inseguro, ele vai considerar insuficiente. Triste isso, né? Por isso que tem que tomar cuidado. Então, na perícia administrativa, pode também ocorrer que as respostas não estejam tão esclarecedoras o quanto dela se esperava. Tudo isso pode ensejar a segunda perícia sobre os mesmos assuntos. O que é a segunda perícia? Então, o juiz vai nomear um novo perito para que seja respondida as mesmas perguntas. Então, outro perito pode chegar à conclusão mais ampla e satisfatória. E a gente sabe que a capacidade entre os profissionais não são iguais. Não existe dúvida disso, né? Então, a gente pode ter a figura
de um laudo insuficiente. Um laudo insuficiente quando suas opiniões não forem satisfatoriamente esclarecedoras para quem o requereu ou dele vai necessitar como prova é basicamente a figura do laudo insuficiente. Não gostei, não me ajudou em nada, não consigo chegar a uma resposta para a disputa, considero ele insuficiente. Sendo um laudo uma peça que valia para fins de decisão, pode ocorrer que uma das partes interessadas o considere lesivo a seus direitos porque omitiu ou distorceu opiniões. Quem vai ter a capacidade de falar isso aqui? Se um laudo distorceu ou omitiu uma opinião. Quem que é o profissional também habilitado que pode estar auxiliando a parte? É o assistente. Aqui entra a função, uma função importante do assistente. Então, quando ele vai fazer a transcrição da resposta do perito e embaixo ele vai argumentar, ele vai ter condições, inclusive, de apontar se houve omissão de fatos e dados ou mesmo distorção sobre esses fatos e dados. Então, as considerações insuficientes de laudos, todavia, não devem ser tratadas com excesso de rigor. Então, eu posso simplesmente chegar aqui, não me satisfez, e já falar, não quero a resposta, vocês não vão receber, eu vou contratar um perito novo. Será que o juiz faz isso? Já de imediato? Não, ele dá uma oportunidade, que são chamado laudo de esclarecimentos. Pode ser que ele peça um laudo de esclarecimento. Depende muito de como os assistentes argumentarem. Então, existe por isso esse cuidado no trato com os assistentes também. Então, só se deve considerar um laudo insuficiente quando os dados omissos nestes ou que estiverem expostos de forma incompleta sejam capazes de alterar a decisão do juiz. Se o assistente conseguir provar isso, aí ele não pede esclarecimento, ele parte direto para a segunda perícia. Então, pequenos erros de cálculo, exclusão de detalhes, documentos irrelevantes, falta de análise de particularidades não decisivas antes do julgamento, são imperfeições, mas não insuficiências competentes para que o laudo seja de fato, seja considerado defeituoso. Aqui é o que vai levar ao pedido do esclarecimento. Então, fiquei na dúvida, tem alguns errinhos, posso pedir, eu, juiz, posso pedir um laudo para esclarecimento. Ou mesmo posso pedir a sustentação do esclarecimento de modo oral, né? Quando o perito está na audiência, ele pode argumentar. Aí o processo fica mais bacana, vamos falar assim. O perito fica mais apertado. Entretanto, não escapa ao julgamento de laudo insuficiente
aquele que tem resposta evasiva ou uma declaração de incapacidade de apuração, quando na realidade a apuração era possível. Lembra quando a gente estava tratando os modelos de quesitos e resposta? Que a gente podia, em determinados quesitos, colocar prejudicado, não existia material suficiente para a resposta? Pode ser que o assistente apresente uma resposta. Ele consiga responder. Feito isso, demonstrou que o laudo é insuficiente. E a outra figura é o laudo deficiente. Então, se um laudo foi feito com ausência ou uma disfunção de uma estrutura técnica científica ou que tenham apresentado como patologias, dizem-se um laudo deficiente. Então, deficiente é o termo usado para definir a ausência ou a disfunção de estrutura técnica científica. A ausência de análise técnica, científica ou método científico. E diz respeito à atividade exercida pelo perito de uma forma mais restrita. Então, refere-se à ausência de conhecimento do perito. Logo, é um laudo que não é insuficiente, não é suficiente sobre o ponto de vista quantitativo e qualitativo por ser deficitário ou incompleto. Qual que é a diferença do deficiente para o insuficiente? Falando sobre a conceituação, qual que é a principal diferença? Insuficiente está relacionado a possíveis falhas de cálculo ou argumentação. Podem ser erros relacionados à forma de expressar o que foi encontrado. Já o laudo deficiente é o pior tipo de erro que tem. É onde a pessoa assume a função sem ter conhecimento técnico para apresentar a resposta. E isso a gente viu lá atrás, que é um motivo de impedimento, não é? Quem lembra que tipo de impedimento que é? Impedimento técnico-científico, né? Então, eu não tenho conhecimento sobre o assunto e vou... eu quero entrar na perícia de qualquer jeito. Não entendo nada da área trabalhista, mas vou aceitar. Faço os cálculos errados, elaboro usando critérios de cálculos errados e apresento um laudo defeituoso. Esse tipo de laudo, peraí, deixa eu achar meu mouse. Esse tipo de laudo, esquece, ele já é desconsiderado. Quem vai auxiliar nessa desconsideração vai ser os assistentes, né, que vão apresentar os erros. E já é nomeado uma segunda perícia. No laudo insuficiente, ainda existe a possibilidade do perito solicitar um laudo de esclarecimento. Então, é feito uma nova solicitação para que ele possa complementar a sua argumentação, o seu cálculo, e ele pode até ser depois utilizável. Então, o insuficiente, ele tem, às vezes, salvação. O deficiente, não. Na próxima aula,
além da correção do exercício que eu vou passar para vocês, a gente vai falar daí do laudo de esclarecimento, que é justamente esse processo, como é que ocorre essa solicitação de esclarecimento do juiz em relação ao laudo apresentado. Dúvidas, perguntas, questões? Obrigado pela participação da plateia. Então vamos só lembrar, existe um modelo fixo, formal, para fazer o laudo? Modelo rígido? Ou é baseado em critérios pessoais? Vai do critério pessoal, né? A única exigência é que ele apresente os elementos mínimos, que vão estar lá no... É melhor já ir direto para o item 80 da NBCTP 01, onde ele traz todos os elementos que devem conter um laudo. Com base nesses elementos, vocês terão esse exercício. Deixa eu já mostrar para vocês. Espera aí, deixa eu abrir aqui. Alguns elementos vocês não vão precisar preencher. Então, aqui é uma situação hipotética. Não vou entrar muito em detalhes. Onde existe uma disputa entre a empresa X e Y. Bacana. Vai dar uma síntese bem curtinha para vocês fazerem. E nessa disputa surgiu 4 dúvidas. 4 dúvidas relacionadas a essa disputa. Já foi indicado aqui as diretrizes, mais ou menos como que ocorreu o processo de levantamento e a análise, e as diligências levaram ao levantamento dos livros. Então está aqui. Todos os livros para vocês embasarem essas respostas. Então, o que a gente não vai conseguir colocar aqui? A gente vai ter um pouquinho de dificuldade, a gente não vai fazer a identificação do processo. Que é lá o item A, o parágrafo A do item 80, né? O restante, a gente vai poder fazer todos. Ah, vai ficar um laudo muito grande? Não. Como vai ter anexo, vai dar umas 3 a 4 páginas. Por causa dos anexos, né? Só de anexo aqui a gente já tem 2 páginas. Aí vocês vão elaborar o laudo respondendo a essas questões. O que a gente vai fazer a correção na próxima aula? A gente vai fazer a estruturação, vai surgir divergência do que eu vou, forma que eu escrevo, da forma que vocês vão escrever, mas as respostas aqui é que a gente vai fazer, vai conferir se vocês chegaram à mesma conclusão que eu. Beleza? Será um trabalho fácil? Não, vai deixar vocês inseguros, tá? Um pouquinho ansiosos. Mas, como vocês têm conhecimento sobre livro diário, livro razão, vocês não vão ter muita dificuldade para responder. Não, pelo menos não devem ter muita dificuldade. Mas como explicar a resposta vai deixar vocês incomodados.
A argumentação de vocês é o que vai deixar um pouquinho mais incomodado. Então, já está postado lá no AVA. Daí vocês podem estruturar e a gente começa a aula que vem fazendo essa correção e depois passa pro laudo de esclarecimento. A Caroline gostou? Por que, Caroline? Que delícia! Não gosta de explicar? Gosta. Tem a veia um pouquinho mais pro lado do direito. Difícil? Não é difícil. Ele é o que eu falei, como é algo, vamos falar assim, diferente da rotina do contador, traz a insegurança. Você argumentar uma resposta traz essa insegurança. Mas o exercício em si, vocês vão ver que é bem tranquilinho. É bem facinho de ser feito. Achar as respostas são fáceis. O desafio é explicar a resposta. Bacana? Claro, esse é um modelo fácil ainda, tá? A gente vai trazer depois exercícios um pouquinho mais elaborados. E, se não surgir dúvida, pergunta, questão, a gente encerra por aqui. Agora fica a critério de vocês. Perguntar, não perguntar. Falar comigo, não falar. Uma semana para fazer? Isso, uma semana, Carolina. Dá tempo. Se pegar bem concentradinho ali, uma horinha vocês já mataram o exercício. Não é nada de muito comprido. Ah, obrigado, Lá. Então, uma horinha vocês matam a questão. Beleza, gente? Então, sintam-se dispensados para descansar, jantar, tomar banho, descansar e nos encontramos então semana que vem, se Deus quiser, né? Se tudo permitir, quinta-feira não, quarta-feira que vem a gente está aqui. Boa noite, Kathleen, Amanda, Amabile, Jéssica, Caroline, boa noite. Rafael, boa noite, Alan. Deixa eu já colocar aqui para interromper essa gravação.